um tema que o senhor tem levantado, que agora o presidente Lula deu aval para seguir, que é a mudança nas regras para tirar a habilitação aqui no Brasil. Ministro, bom dia. Bom dia, um grande prazer conversar com a Rádio Gaúcha. Há uma preocupação quando a gente fala sobre retirar número de horas-aula ou suprimir as aulas práticas com os centros de formação de condutores a respeito da segurança que se tem com novos condutores que não tenham tido todo esse período de estudo. O senhor, obviamente, já estudou sobre isso. Qual é o modelo ideal e no qual o senhor se inspirou para fazer essa proposta? E exatamente como ela seria? É com aula teórica em menos quantidade ou não tem aula teórica? E como seria com as aulas práticas? Olha, primeiro, o que a gente visa é incluir as pessoas, porque o grande problema do Brasil é que nós temos 20 milhões de brasileiros hoje, enquanto te concedo essa entrevista, no Rio Grande do Sul e em outros estados, dirigindo sem carteira. E eles dirigem sem carteira por quê? Principalmente por dois motivos. Porque o nosso modelo ele é lento, burocrático e muito caro. As pessoas não conseguem pagar. Inclusive, deixa eu te falar, o Rio Grande do Sul tem a carteira de habilitação mais cara do Brasil. Aí custa até R$ 5.500 para o cidadão tirar uma carteira nacional de habilitação. Isso exclui o cidadão. E ao excluir, quem dirige sem carteira, por não ter condição de ter o recurso ou de ter o tempo necessário para tirar, essa pessoa está no trânsito sem qualquer orientação. Então, o que a gente visa fazer? Derrubar o custo e derrubar a burocracia para que as pessoas tenham mais acesso. E elas vão ter que passar nas provas, porque a prova é que vai aferir se ela tem conhecimento técnico, por exemplo, teórico, na legislação de trânsito, conhecimento de placas, coisas que são exigidas na prova teórica. E também ela vai ter que fazer aulas práticas, para depois ser aprovado numa aula prática, demonstrando que ela tem habilidade para dirigir um veículo. Essas aulas práticas... na aula teórica, qual é a mudança? Primeiro, na aula teórica, repetindo, qual é a mudança primeiro? Nós vamos flexibilizar para que o cidadão estude da maneira que for mais conveniente para ele, porque a educação mudou muito. Você não precisa obrigar o cidadão a sair da cidade dele para ficar 45 horas aula numa outra cidade vizinha para fazer um teste do Detran. Se ele não conseguir aprender sozinho, ele vai poder ir à autoescola, ela vai continuar autorizada a prestar esse serviço, mas vai dar ao cidadão o direito de estudar em grupos na sua própria cidade, o direito de estudar na sua casa, o direito de ter uma videoaula, uma teleaula, que o governo federal vai disponibilizar gratuitamente todo o conteúdo pelo site do Ministério dos Transportes. Isso vai garantir democratização. Quem não se sentir seguro mesmo com essas informações e precisar de um curso específico numa autoescola, vai lá e contrata, muda para outra cidade. Ministro, será que existirão autoescolas se cair a obrigatoriedade? Porque hoje existem centros de formação de condutores em praticamente todas as cidades. Não existe praticamente em todas as cidades. Essa não é uma informação verdadeira. Existe só nas cidades polo. Muitas cidades pequenas do Brasil não têm centro de formação. Eu falo no Rio Grande do Sul em que as principais têm, mas de qualquer forma, ministro, o que eu lhe pergunto é isso: haverá autoescolas se não for obrigatório? E como se garantirá a segurança? Que essa é a nossa preocupação maior, né, em relação às aulas práticas, porque a teórica não há dúvida, qualquer pessoa pode estudar e meu pai já estudou sozinho quando fez carteira de motorista há mais de 50 anos. Não, exatamente, mas a senhora levanta uma dúvida se haverá autoescola. Claro que haverá, porque sempre haverá pessoas que, diferentemente do seu pai, precisarão de algum auxílio. Então nós teremos as autoescolas. O que não terá é a obrigatoriedade. Tudo que é obrigado para o cidadão não funciona bem, porque isso cria uma reserva de mercado. Você imagina se para o cidadão passar no vestibular da UFRS, que é uma universidade pública super conceituada, o país dissesse aonde ele precisa estudar, fazer um cursinho pré-vestibular. Ele não tem que fazer um cursinho, ele tem que passar no vestibular. Da mesma maneira que a gente defende para a Carteira Nacional de Habilitação. E as aulas práticas... Mas eu falo das práticas que eu gostaria de falar, porque o teórico eu acho que é um consenso, todos concordamos. Não, é bom, mas a ponderação que a senhora fez na entrevista, ela é super importante, porque a senhora disse, vai ter autoescola ou não, foi importante. Agora vamos passar para as aulas práticas. Primeiro, o mundo
não estabelece mínimo de hora prática. Quem tem que estabelecer o mínimo de aula prática é o cidadão, porque talvez a senhora precise de 10, eu preciso de 15, e tem gente que precisa de 9. Só que a senhora sabe que isso é muito caro, né? A aula prática num veículo de terceiro, com gasolina pago, é muito caro. Custa as 20 horas aula para fazer moto e carro, quase só isso, R$2.000. Só isso, sem qualquer outro custo. Então por que o governo vai obrigar a dizer quantas horas o cidadão vai precisar de pagar para aprender? Tem um que aprende com menos horas, ele paga menos. Quem precisar mais, contrata. Agora, o fato é que ele vai ter que passar na prova, demonstrando a sua habilidade. O que a gente está defendendo é a livre iniciativa do cidadão. Era mais ou menos assim, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz. Imagina se para vender o arroz do Rio Grande do Sul, lá na minha Alagoas a gente também produz arroz, não tanto quanto vocês, mas a gente produz também. Mas você imagina, se para vender o arroz do Rio Grande do Sul e de Alagoas, o Brasil dissesse que cada brasileiro tem que comprar por mês 5 quilos. Isso não existe. O mundo não faz isso. E o que cria isso é a obrigatoriedade. É isso que a gente quer mudar. Nós não estamos contra a autoescola. A autoescola vai continuar oferecendo a aula prática para a pessoa dirigir. Só que o cidadão vai chegar lá e vai contratar 5. Se ele aprender, ele não vai contratar outras 5. Se ele não aprender nas primeiras 5, ele contrata mais 5. E isso vai baratear e vai garantir a inclusão. Porque o grande problema hoje, deixa eu só te dar um dado rapidinho para vocês, que é um assunto muito importante, tem muita informação dissipada. Aliás, tem sido a matéria mais discutida nos últimos dias aí. A Gaúcha, como sempre conectada, quis falar inicialmente comigo. Eu estou dando essa entrevista a vocês prioritariamente aí no sul do país, porque conheço a importância do veículo de comunicação e a seriedade. A grande coisa dessa mudança é que tem alguns estados brasileiros que têm 3 vezes mais motos registradas do que carteiras de habilitação para moto. Ou seja, as pessoas estão dirigindo sem carteira, porque o cidadão não compra uma moto para fazer café, ele compra uma moto para pilotar. E isso dificulta muito a vida das pessoas, porque sem a habilitação as pessoas viesam a própria vida. Não tem facilidade de acessar o mercado de trabalho, fica apartada de uma série de profissões. Os homens no Brasil tiram a primeira CNH em média aos 28 anos. As mulheres aos 33. Tem um Só recorte. Para ficar claro, ministro, a sua proposta é que não tenha mínimo de horas nem teóricas nem prática, ou tem um mínimo que precisa ser feito? Não, nós estamos discutindo ter um mínimo. A consulta pública, ela permitirá o estabelecimento de um mínimo. Agora, o mínimo, como o nome diz, tem que ser mínimo, não máximo. Porque se você estabelece um mínimo muito alto, as pessoas não podem pagar. E se as pessoas não podem pagar, supostamente você espera que elas não dirijam sem carteira, não é verdade? Mas elas dirigem, porque elas não conseguem ir trabalhar sem moto, não conseguem levar o filho na escola sem moto, não conseguem alimentar os animais numa pequena propriedade rural. Se não for na cidade comprar ração numa moto, mas ela não tem a carteira de habilitação porque não tem o dinheiro. Então, assim, o que eu proponho é diminuir o número mínimo de aulas, que a gente vai estabelecer o limite. Na consulta, não tem limite mínimo. Pode ser 4 aulas, 5 aulas, pode ser... Isso pode ser discutido, o país vai discutir. Agora, hoje, o mínimo é 20 aulas. 20 aulas de moto e de carro, para quem quer tirar uma carteira de dupla habilitação, o cidadão já parte acima de R$2.000 de custo. Já parte acima. Sim. Aí, depois disso, ainda vem vários outros custos, porque tem exames, tem o custo do Detran, e é por isso que aí no Rio Grande, a carteira custa R$5.500. E deixa eu dizer uma outra coisa. O custo da carteira por estado não é pelo trabalho, é pela renda. Sabe por que a sua carteira é mais cara? Porque aí o gaúcho consegue pagar mais. Onde o estado é mais pobre, eles têm que baixar o preço, senão ninguém faz. Concorda, não? Então as carteiras, elas são mais baratas nos estados mais pobres do Brasil e mais caras nos estados que têm maior renda per capita. E os 3 estados mais caros do país são exatamente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. Ministro, até quando o senhor quer ter esse processo finalizado para tomar a decisão? E uma segunda pergunta, a prova, da forma como é hoje, aquela etapa final, ela vai ter alguma alteração ou continua como é atualmente? A gente vai modernizar a prova, porque se vai mais gente fazer, a gente vai modernizar a prova, garantindo que as pessoas
precisem demonstrar que têm conhecimentos teóricos e práticos para dirigir. Isso vai ser modernizado em parceria com os DETRANs, que são os DETRANs que aplicam as provas, né? Então, o ordenamento, ele vai ser feito em parceria com os DETRANs, que vão aplicar mais provas e vão modernizar a aplicação, provavelmente, porque com a queda do preço, quando cai preço, a demanda aumenta. E a demanda aumentando, a gente vai organizar isso. Agora, as provas serão mantidas para aferir a capacidade teórica para a condução de um veículo e também a capacidade prática na condução do veículo. Ministro, e o tempo que você perguntou, só para falar do tempo. Sim. Uhum. A consulta pública foi publicada ontem, tá? E ela terá 30 dias para receber colaborações da sociedade. A gente já fez um amplo estudo, tá? O governo federal fez um estudo da experiência internacional comparada, contratou uma pesquisa de opinião que ouviu 5 mil brasileiros para verificar as suas dificuldades individuais por região do país, inclusive. A gente já fez uma ampla pesquisa de preços, de custos de autoescola, de DETRAN, dos exames. Então, a gente tem todas as informações reunidas, temos um programa desenhado e para lançar o programa, a legislação do direito administrativo brasileiro exige a consulta pública e a partir de 30 dias do dia de ontem, a gente pode lançar o programa nacionalmente, desde que o governo federal, numa decisão técnica e política, compreenda que esse é o melhor caminho para baratear, e eu queria dizer uma outra coisa, para melhorar a segurança no trânsito. Porque isso é que eu queria que ficasse da nossa discussão. Vai melhorar ou não? Vai melhorar, porque o pior modelo é o modelo que exclui o brasileiro pobre do direito de ter carteira. Porque as pessoas não estão incluídas do direito de dirigir. Porque ela não é proibida de comprar uma moto quando ela chega numa revendedora, ela não tem que demonstrar a sua própria carteira. Ela compra uma moto e bota no seu CPF. Então, assim, essas pessoas estão dirigindo. Então, assim, esse modelo ele vai baratear, formalizar o cidadão e melhorar o trânsito. Vai reduzir acidentes. O senhor falou em um mês, desde a data de ontem, então a sua ideia é colocar o plano em prática ainda nesse ano. E eu lhe pergunto uma coisa, porque brasileiro tem alguns traumas. Por exemplo, vamos tirar a bagagem de porão do valor da passagem para diminuir a passagem. O que acontece? O valor da passagem aumenta e não tem a mala para colocá-la levar seus pertences. A gente falando de avião aqui, qual é a garantia de que não vai se criar uma outra taxa, um outro valor e vai continuar esses R$3.000 aí? Olha, esse programa que você propôs é exatamente o contrário do ponto de vista de uma tese econômica. Por que a companhia aérea resolveu tirar a bagagem do cidadão do porão do avião? Porque ela estava querendo vender o porão do avião para quem entrega malote de correspondência, mercadorias, certo? E ela disse, mas não vai mudar o preço da passagem. Mas isso não era verdade, ao contrário, ela faturou mais lá, mas o cidadão tem que levar a bagagem dele em outro local. E agora eles vão ter que cobrar para as pessoas levarem a bagagem em cima, porque todo mundo passou a levar a bagagem em cima e não tem espaço, né? Mas se você cobrar a bagagem em cima, vai abrir espaço. E aí você está certo, é o cidadão que no fundo está pagando e a empresa está ganhando duas vezes, porque ela está ganhando, recebendo a bagagem que vai agora na cabine do avião e recebendo das outras empresas que mandam entregas. O que nós estamos fazendo é o contrário disso. Hoje, para abrir uma locadora, para abrir uma autoescola, você sabia que a pessoa tem que começar com 6 carros. Se você quiser montar uma autoescola, você não pode começar com um carro. Por que tem que começar com 6 carros? Que é para resumir a competição. Se alguém quiser montar uma autoescola, tem que ter logo o dinheiro de comprar 6 carros. Não é fácil ter dinheiro de comprar 6 carros para montar uma empresa. Os empresários brasileiros, todos começam pequenininhos. Eu estava lendo essa história desse rapaz aí que vende ovo, começou vendendo picolé, hoje é um dos caras que mais vendem ovos no mundo. Não veja a história dele. Mas e se ele não tivesse conseguido começar vendendo picolé, porque alguém ia dizer para ele que ele tem que comprar 20 carrinhos de picolé para começar a vender picolé na sua própria rua? É isso que nós estamos mudando. A reserva de mercado, a obrigatoriedade da autoescola, ela traz muitas coisas embutidas que as pessoas não sabem, que a imprensa não sabe. Isso é para restringir a competição e para aumentar o preço de um documento. A CNH brasileira, ela é uma das carteiras de habilitação para motoristas mais caras do mundo, por isso. Do mundo, exatamente por isso. Então, discutir isso é muito importante. Eu queria até agradecer a Rádio Gaúcha pela oportunidade.
Eu quero lhe dar a oportunidade de falar de uma coisa que nos preocupa a todos, que é o número absurdo de pessoas que morrem em acidentes de moto e a formação deficitária dos motociclistas no Brasil. Não sei, eu sei que no seu estado também tem problemas, até porque as pessoas não respeitam nem mesmo a regra do capacete. Mas a formação é que eu gostaria de saber o que pode ser feito para garantir mais segurança aos motociclistas e também às pessoas que cruzam com os motociclistas na rua. A melhor formação é a que é barata e garante acesso para as pessoas. A formação cara, que ninguém consegue pagar, obriga o cidadão a dirigir sem carteira. É isso que leva a esse número de acidentes que a gente tem no Brasil. Os países que têm trânsito melhor no mundo, eles não têm obrigatoriedade de autoescola. Ao contrário, eles têm direito ao cidadão de discernir quanto à formação. Agora, pilotar veículo é uma coisa que diz respeito ao comportamento humano e da nossa sociedade. Então, assim, a gente tem uma sociedade que corre muito para resolver a própria vida, porque as pessoas têm dificuldade. A gente, dificilmente alguma pessoa que pilota uma moto ou um carro não sabe que alta velocidade aumenta o risco. As pessoas sabem, mas elas pisam mais fundo no acelerador, não é porque não sabe, foi mal formado, é porque é imprudente. E isso é uma mudança de postura da sociedade. Quando a gente divide um espaço com alguém no trânsito, a gente tem que compreender que ao invés de competir, a gente precisa colaborar, que avançar um semáforo pode trazer um acidente para você mesmo ou para uma outra pessoa. Esse tipo de coisa não é só falta de formação, é uma mudança da própria sociedade. Por isso a gente precisa incluir as pessoas para que elas tenham condição de fazer as provas, de se qualificarem e alertar a sociedade numa campanha ampla de redução de acidentes que vai acontecer com esse projeto, porque ele vai ensejar essa discussão e o Brasil vai dar a virada para reduzir acidentes. Queria lhe dar mais 2 dados. Esse modelo de obrigatoriedade de carteira no Brasil, ele foi implantado no começo dos anos 2000, com o novo Código de Trânsito. De lá para cá, a carteira encareceu muito, tá? Muito mesmo. Mas assim, aumentou ou diminuiu o acidente de trânsito? Aumentou bastante. Ou seja, supostamente a formação, ao invés de diminuir, se ela estivesse funcionando mesmo, ela não diminuiu, aumentou o número de acidentes. Outra coisa, nós não estamos acabando com a autoescola, nós estamos acabando com a obrigatoriedade. E a autoescola reclama porque ela não quer a livre concorrência no preço. Por isso é que eu fiz a comparação com o arroz. Quanto custaria o arroz se todo cidadão tivesse que comprar 5 quilos por mês? É isso que ele não quer. Mas ele não fala isso, ele foge para o argumento da segurança, que não é verdadeiro. Os 3 países onde tem mais acidentes no mundo, na China, na Índia e no Brasil, porque também tem populações grandes, tem muitas motocicletas que dificultam, os 3 têm obrigatoriedade. Nos que são exemplos de redução de trânsito, não tem obrigatoriedade de autoescola. A França acabou de tirar a obrigatoriedade agora. Portugal está tirando. E a maior parte dos países do mundo não tem obrigatoriedade de autoescola. Não tem obrigatoriedade de autoescola na Inglaterra, não tem no Japão, não tem nos Estados Unidos, não tem no Canadá, não tem no México e não tem em nenhum dos nossos vizinhos. Não tem no Chile, não tem na Argentina, não tem no Equador. Só tem no Brasil. Então, assim, isso está penalizando o povo brasileiro e será uma ampla correção que vai ensejar a redução de acidentes. Ministro dos Transportes, Renan Filho, a gente tem 30 segundos só para o senhor confirmar. 30 dias para consulta pública. No seu plano já vale, então, a partir de novembro a mudança? Aí a mudança é uma decisão, né? É uma decisão técnica, política e de caminho para o Brasil. Eu defendo essa posição que eu coloquei, o presidente Lula me autorizou a publicar a consulta pública e eu espero que a gente lance ainda esse ano esse programa que vai ser muito importante para o povo brasileiro.